Questão de protocolo, a gente vai passar um pouquinho só como o protocolo das RF6, onde que é abordado, sobre o MPLS. O protocolo é criado para agilizar e simplificar os transportes de dados. O cabeçalho dele é simples, pequeno, com poucas regras e operação. Rápido em decisões da LFIB, né, que é pequeno e simples. E é flexível para qualquer software que seja desenvolvido para provisionar labels, que é o estático. Eu botei uma observação sobre a questão, botei um slide sobre o estático, mas eu creio que vocês não vão querer usar. LDP, os protocolos que ele suporta, MPLS-TE, RSVP-TE, que não será abordado, que é uma matéria bem ampla, em PBGP. E aqui um design sobre o design de roteamento IP, tem a RIB e tem a LFIB, aí a FIB. Aqui essa aqui era uma animaçãozinha que a gente fez, mas como o slide ele não exporta, né? Aqui o design do roteamento MPLS, onde ali a gente tem o static, LSP, o Hudson, label. Opa, beleza? Deixa eu pegar esse slide aqui rapidinho. quer pegar aí? É rapidinho, só para eu explicar algumas coisas aqui. Aqui no design de protocolo IP, todos os protocolos aqui, BGP, OSPF, RIP, rotas estáticas e rotas conectadas, cada protocolo desse tem a sua própria RIB. Então você vai ter uma RIB para cada tipo de protocolo. E essas RIBs são misturadas na RIB principal, onde cada rota vence outra pela preferência. Então, por exemplo, rota OSPF perde para rota EBGP. Já se a rota foi vendida via IBGP, a rota OSPF vence ela. Então todas são misturadas aqui. E aí você tem da RIB as melhores rotas. Então a RIB ainda é dividida em duas etapas. Todas as rotas e as melhores rotas. Aí somente as melhores rotas, que são chamadas rotas ativas, né? Rotas ativas. Somente as rotas ativas são copiadas para FIB e se tornam operacionais. Essas rotas ativas, se elas foram ativas em protocolos IGP, então tudo isso aqui é considerado IGP. Rotas de protocolos IGP. Essas rotas ativas, o que acontece? Aqui no MPLS, ó, a gente tem esse cara aqui, LDP, que é uma espécie de sanguessuga, tipo vampiro. O que ele faz? Ele vai lá nas RIBs e pega todas as rotas ativas, que foram ativas de protocolos IGP, tudo que é rota ativa de protocolo IGP, principalmente aqui do SPF, ele vai puxar essas rotas para cá, vai criar um label para cada rota dessas e jogar esse label para a LFIB. Aqui na LFIB não há disputa, porque cada número de label tem que ser único para uma finalidade. Então, a LFIB, ela gerencia a faixa de labels. Então, por exemplo, os labels começam em 16. Se o LDP pegou uma rota USPF e criou um label 16 para ela, quando o BGP quiser provisionar uma VPN V4, ele vai ter que pegar um label seguinte. Então, ele pega o 17. Ele pode pegar outro, pode pegar o 18. Se o RSVPTE precisar de um label lá para criar um caminho específico, ele pega o 19. Dessa maneira, é um pouco diferente da FIB. Na FIB, as rotas competem. Na LIB, as labels não competem, elas têm que ser única para cada caminho ou serviço. Prontinho, Hudson. O resto é contigo. Show, mestre. Então, pessoal, o MPLS foi desenvolvido mais para transporte de aplicações de forma de tunelamento. E nele conseguimos viabilizar vários serviços sobre a nossa rede backbone. Dentro desse contexto todo do MPLS, tem um que se destaca, que seria a possibilidade de fazer engenharia de tráfego dentro do nosso backbone, que é o Traffic Engine, o TE. E nele conseguimos aproveitar o máximo de todo o nosso backbone. A questão de, tipo aqui, eu tenho um cliente aqui, e esse meu cliente me pede para eu transportar para ele 50 GB. Eu estou aqui.
Muita gente tem na cabeça assim, que fala assim, meu roteador de borda tá aqui, meu roteador tá aqui, e eu tenho 10 GB por aqui e tenho 10 GB por aqui, né? Todo o tráfego aqui, todo aqui 10 GB. Mas o cara, ele não usa, não pensa, tipo assim, pô, se eu tiver um transporte, alguém me solicitar um transporte no meio do caminho, eu posso usar esse outro link por aqui? O upload passando por aqui? Claro que pode. Você faz uma engenharia de tráfego, por aqui eu vou ter 10, 30, aqui eu já acrescentei mais um aqui, eu vou falar sobre a EtherTrunk. Eu vou ter 10, 20, 10 GB de por baixo aqui. E a questão do EtherTrunk, quando a gente sobe sempre no EtherTrunk, é questão tipo aqui, se eu tô com o EtherTrunk já configurado e eu quero subir esse enlace aqui para 20, eu só pego a fibra, a GBIC, conecto num switch e agrego, jogo o EtherTrunk dentro da interface. Eu não vou gerar downtime, não vou parar a interface para poder configurar ela, então eu só vou somar a interface. Então daqui eu somo aqui, é como se fosse você começar uma rede, no começo, né? Você começar uma rede com um switch 5720, que nele você conseguiria agregar duas portas de 10 GB, que ele era 4, então você conseguiria fazer um anel de 20 GB. 20 GB você conseguiria passar um backbone com 5720. Investimento barato, e você teria um backbone de 20 GB. Daria para você juntar e comprar e ir trocando. Foi a ideia que eu tive no provedor que eu trabalho, que a gente foi começando com os switches pequenos e ao decorrer do tempo a gente foi pegando esses switches maiores, trazendo para a ponta perto do backbone, para as conexões mais próximas do roteador, e afastando esse switch pequeno para as pontas. Toda vez que é um POP novo, eu substituo um switch 5720 por um 6720 e pego esse 5720 e jogo lá para frente. E assim você vai crescendo a rede backbone sem, tipo assim, desperdiçar equipamento que você tinha comprado anteriormente, tá? No estático, a gente tem como entregar esse circuito de forma estática. Mas, cara, não é praticamente impraticável isso aqui, porque você tem que colocar os labels na mão, tá? Você vem aqui, configura a questão você já imagina que essa rede aqui já está toda configurada da forma certa, igual a gente passou no passo a passo. Mas se você quiser trabalhar na forma estática, você configura um label aqui, fala para esse aqui, ó, vai vir um label daqui para cá, você me informa, aí você, ó, qual o próximo next hope? É para cá, então joga esse label aqui. Aí esse aqui vem, pega o label, tá, esse label aqui, beleza. Então, ó, meu LDP é esse aqui. Aí transporta o circuito, aí sim cria um circuito, mas é muito trabalhoso. Se quiser, depois eu faço um laboratóriozinho que é só com os três roteadores, que fora isso aí, é muita configuração, tá? A gente tem, particularmente, conhece, né, o pessoal que gosta de falar a questão do MPLS Martini, e o Compela. O Martini é um protocolo de tunelamento que usa o LDP, que é o que mais a gente vai usar, tá? Eu vou passar o Copela, mas a gente vai usar mais o LDP como sinalizador de transporte. E a gente vai usar o L2VC e o VSI. Algumas particularidades entre eles, tá? O L2VC, ele só permite uma única VLAN no switch. Praticamente, eu uso muito esse aqui, muito. Porque ele não permite colocar, se eu tenho na porta 1, já tem uma VLAN, eu for tentar colocar essa mesma VLAN em outra porta, ele vai dar esse erro aqui, ó. Ele vai dizer que já está configurado, não é num transporte, essa VLAN. Então, o L2VC você só vai conseguir colocar uma única VLAN no switch, tá? Se já existir, esquece. Você não vai conseguir colocar, que é o que eu uso mais na questão dos transportes.
Então isso aqui você evita loop na sua rede, tipo assim, praticamente zero. Você esquece loop na sua rede. No VSI, ele permite, tá? No VSI ele permite você colocar mais de uma VLAN mesmo de portas diferentes. Eu vou fazer um laboratório, se vai dar tempo, deve dar tempo, fazer um laboratório onde eu uso essa questão de VLANs em portas diferentes. E vocês vão ver que funciona. No L2VC não funciona, tá? Aqui é a configuração, onde você tem um L2Bind, eu vou detalhar mais para frente, como é que você cria o VSI, para criar um transporte, no caso. As configurações do L2VC é bem simples, tá? Aqui, o L2VC, como ele usa o protocolo LDP, ele precisa fechar. Se caso eu estou com um roteador aqui, um aqui e um aqui. Quando eu já ativo a questão do MPLS, LDP nas interfaces, ele automaticamente já fecha uma seção local entre aqui e aqui. Mas se eu quiser fechar um L2VC para o terceiro roteador, eu tenho que fechar um MPLS LDP remote, tá? Onde que eu vou anunciar um nome, que a gente geralmente associa um nome, e vou informar qual é a loopback do roteador do outro lado. Assim eu fecho uma adjacência LDP remota, tá? Que aí você consegue fechar. Aqui os primeiros passos que você tem que fazer, basicamente, fechar um LDP remote, pega essa aqui na questão da VLAN, eu fazendo um transporte pela VLAN, então eu crio uma VLAN no switch, crio uma interface VLAN, tá? Ela vai associar a VLAN a essa interface VLAN. É como se eu pegasse aqui, eu estou com um computador aqui, eu estou com essa porta aqui em acesso, em acesso, em acesso. Eu coloquei a VLAN 4090 nessa porta aqui, em acesso. Então eu não criei a VLAN aqui, eu dei o comando VLAN aqui para poder a VLAN existir no switch. Eu crio, eu preciso transportar esse computadorzinho aqui lá para o meu roteador principal. Lá para o meu roteador principal. O que eu faço? Nessa questão usando a VLAN, né? Eu estou usando uma VLAN no caso. Eu vou criar a interface VLAN e vou colocar o MPLS L2VC na interface VLAN. O que ele vai fazer? Ele vai pegar essa porta aqui, vai associar a interface VLAN, que vai ser transportada dentro desse túnel, vai chegar no switch, que é antes do meu roteador de borda, onde eu vou fechar o L2VC, que é onde eu vou passar uma tronco, né, que geralmente num roteador, criando um circuito de link dedicado, ou o que seja, eu vou fazer a questão do LDP, perdão, do VSI, vocês vão ver que é diferente a configuração. Essa questão aqui do transporte do cliente corporativo, eu tenho uma porta-tronco aqui, onde eu passo essa VLAN 4090 e bindo ela numa interface VLAN, onde que ela vai ser transportada dentro do meu backbone, onde a terminação dela vai ser na porta do cliente. Nesse formato aqui, é onde eu transporto a porta inteira do switch. Então não vai ter questão de VLAN. Geralmente isso aqui é muito usado em transporte. Quando o cliente pede um transporte, eu quero um transporte da minha base até determinado bairro. E o cliente quer transparente, tipo assim, você não vai saber o que o cliente está passando. O cliente está passando 4.000 VLAN. Não importa. Você não vai saber que ele está passando isso. Só o cliente que vai saber o que está passando ali dentro. Então você usa esse formato aqui, ó. Você pega a interface física do switch, dá um do port switch, que ela vai se tornar roteada, L3, e você vai conseguir colocar esse comando dentro da interface.
Do outro lado, eu vou fazer, mais para baixo tem os passo a passo, você criar dos dois lados. Então, basicamente, a ideia é essa aqui. Ó. Nesse aqui, você oferecer serviço de transporte transparente com L2VC, e esse aqui geralmente você usa na sua rede mesmo, que é atendimento a cliente corporativo, você usa mais esse aqui. Aqui nessa opção aqui, eu fiz, a gente tenta facilitar a questão da documentação. Então tem duas formas de você criar um EtherTrunk, né? Um L2VC EtherTrunk, que é sobre você informar o IP, tá vendo aqui? Eu informei o IP da loopback, você deu lá MPLS, L2VC, o IP, beleza? Então, você não vai gravar todos os IPs da tua rede. Vai chegar uma hora que é impossível. Então, qual é a maneira que a gente faz? Para facilitar, a gente cria template. A gente cria um nome para aquele POP, tá? Então, a gente criando um template, a gente dando um nome aqui, ó, PE3. A gente vai dar, em vez de a gente colocar a loopback aqui, a gente vai colocar no template, tá? No template, e aqui a questão do control word, aquele de você garantir que o pacote vai chegar lá 100%. Não vai fragmentar, não vai fazer nada, vai chegar o pacote 100%. Mas se você seguir o passo a passo que a gente passou lá em cima, esse control word aqui vai ficar de enfeite. Mas, por padrão, eu sempre coloco. Tem qualquer problema, ele resolve. Na questão do MPLS L2 o remoto, LDP remoto, a gente coloca o nome, não adianta você colocar maiúsculo aqui que ele vai botar minúsculo, tá? A gente sempre coloca o nome também, igual ao PW, para questão de organização. A gente informa o remote IP, e na hora de você associar a VLAN, já muda. Você vai ter um template com nome para você colocar no transporte, tá? Por questão de organização, o que eu faço? A VLAN que eu quero transportar é 4090. Qual o ID que eu coloco aqui? Eu coloco o mesmo. Então, para a questão de documento, isso aqui vai até 4 milhões, não sei quantos números, né? Você pode colocar aqui. Mas por questão de documentação, eu coloco a mesma da VLAN. Só na questão do PW3, né, no transporte, eu sempre coloco, geralmente, aqui eu coloco um 20 na frente. Um 20, 40, 90, um exemplo. Vocês vão ver que vocês vão precisar, quando vai ter um slide, para você entregar o circuito MPLS redundante. Então, como você não pode colocar o mesmo ID, então você tem que colocar um ID paralelo. Então, por questão de documentação também, eu vou falar para vocês como é que a gente faz para poder criar um template de redundante. Então, passando essa parte aqui de criar o template, tá? Associar o template à interface ou à VLAN que você quer transportar. Os templates personalizados informando o nome, desse modo, facilita a memorização e a criação dos túneis, tá? Na questão da configuração do MPLS, como é que se aplica o MPLS-TE no VC? Você vai ver que é diferente você aplicar no VC, no L2VC, do que no VSI. O L2VC, você aplica o túnel na interface, tá? A gente vai mais para frente, vai ter como é que você cria passo a passo isso daqui, pode ficar tranquilo. E aqui, mesma coisa, na interface, você escolhe o MPLS-TE, o túnel, e você associa ela na interface, beleza? Aqui eu vou configurar a questão do VSI, como é que eu crio um VSI. A criação do VSI, quando você vê aqui a questão, eu posso associar ele a um nome do POP, ou eu posso criar qualquer referência sobre aquele transporte que eu vou fazer. Aqui eu coloquei o POP, que eu só vou fazer um, mas geralmente coloca por VLAN, um número, fica a critério de vocês.
A questão do estático é que você vai informar que vai ser um transporte LDP. Você vai ver no Compela que muda isso aqui vira automático. Então, você sinaliza qual o transporte que você vai fazer, que vai sinalizar esse transporte, se é LDP, Avelã 20. E o outro texto, você vai ver assim, ó, 192, 168, 1.2/24, Avelã 30. Geralmente é assim que vocês vê, não é? Tem um monte de brincadeira assim que eles botam nos tutoriais, eles colocam isso aqui. E pinga. Esse aqui pinga esse aqui mesmo estando em VLAN diferente. Por quê? O que importa não é a VLAN, é o ID que você está criando o transporte. Entendeu? Se ele está no mesmo ID aqui, você está blindando ali no outro lado do switch a VLAN 30, ele vai responder normalmente. Vou ver se eu crio um laboratório sobre isso. E mostro para vocês e provo para vocês que mesmo andando de um lado eu estou com a VLAN e do outro, eu vou me comunicar normalmente, respeitando o transporte que eu criei. Tá? No VS eu crio o LDP Remote, que já sinalizei aqui que ele que vai ser o sinalizador de transporte, mesmo comando do L2VC. E aqui eu associo o L2Bind na VLAN 4090. Eu estou associando o VSI que eu criei lá em cima, tá vendo aqui? Associei, então vai fechar com o switch que eu estou na outra ponta que eu configurar. Aqui eu fazendo na porta direto, dou um bind, geralmente a gente chama um L2, eu dou um bindei a porta tal, no VSI tal, e o técnico já vai saber. L2 bind VSI PWE3, então transporta a porta inteira, tá? Isso aqui eu estou transportando a porta inteira para onde eu vou desejar. O MPLS, como eu te falei, diferente do L2VC, o Tunnel Policy do MPLS-TE é associado na VSI, tá? Você lá onde cria lá o template praticamente, né? Um template PWE3, você informa no peering que você está fazendo, no peer, o TNL Policy, TLN Policy e a policy que você criou do TE. Beleza?